Então eu vou começar contando uma experiência minha. Quando eu era mais jovem, eu participava de um grupo que fazia trilhas em cavernas, mais especificamente lá no Petar, no Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira, que ele fica localizado mais ao sul do estado de São Paulo. Então me conta se você já teve uma experiência similar, ou no Petar, em alguma outra trilha, alguma outra caminhada, em algum outro local, não só do Brasil, mas fora do Brasil também. Então, antes da viagem, nós recebíamos as orientações com a programação do que nós iríamos ver, dos nossos desafios, das coisas que nós tínhamos que levar e das coisas que nós não devíamos levar. Recebíamos também informações sobre as nossas acomodações e etc. Então, além do vestuário, além da mochila, dos alimentos, cada um de nós tinha que levar a própria lanterna, porque nós íamos fazer uma trilha dentro de cavernas. Então, a cada trilha, nós tínhamos pelo menos 2 guias. Um que ia à frente do grupo, e ninguém podia passar à frente do guia que estava ali na frente. E tinha um outro guia que ficava lá no final da fila, e ninguém podia ficar para trás do último guia. Então, os guias eram importantes para nos orientar sobre o caminho pelas trilhas na mata, e principalmente dentro das cavernas, onde a escuridão era total, e essa escuridão só era quebrada pelas luzes das lanternas. Mas por que eu estou abordando essa experiência? É para que nós possamos perceber que em cada experiência da nossa vida, nós podemos colher ensinamentos. E você pode fazer esse exercício também. Você pode, por exemplo, pegar uma experiência, qualquer experiência, e começar a analisar os ensinamentos que podem ser colhidos daquela experiência que você escolheu. Então, os guias nos indicavam os caminhos que nós deveríamos seguir, e eles são semelhantes aos grandes sábios que nos deixaram os vários ensinamentos. Os grandes sábios, assim como os guias, iam na frente para nos orientar sobre os caminhos corretos que nós deveríamos seguir. E eles também não deixavam ninguém para trás. Eles falavam sobre a importância de auxílio uns aos outros, de nós não sairmos do caminho, porque poderia ser muito perigoso, poderíamos até pôr em risco a nossa vida, que estava sob a responsabilidade desses guias nessas trilhas, né? Então, quando nós nos desviamos do nosso caminho, na nossa vida, nós percebemos que as coisas começam a dar errado na nossa vida. E eles nos indicam que nós devemos retomar o caminho correto, mas isso nos leva tempo. Depende de quanto tempo nós ficamos insistindo naquele desvio de caminho. Eu comentei também que cada um de nós tínhamos que levar a nossa própria lanterna para poder iluminar o caminho e poder iluminar também os espeliotemas que haviam dentro das cavernas. Os espeliotemas são aquelas estalactites, são aquelas formações rochosas que vêm do teto para baixo, ou das estalagmites, são as formações rochosas de baixo para cima. Podíamos ver também as cortinas, os cristais que tinham no chão. Nós tínhamos a oportunidade de poder ver esses vários tipos de espeliotemas. Bastava nós direcionarmos a luz da lanterna para podermos ver. Só que a gente tinha que levar a nossa própria lanterna para que nós não ficássemos dependendo da lanterna de outra pessoa. Senão iríamos ver apenas o que a outra pessoa estava vendo e nós não conseguiríamos olhar para as outras coisas. E se a outra pessoa deixasse de iluminar o nosso caminho ou ficasse iluminando algo que não nos interessasse, nós não teríamos a nossa autonomia, não teríamos a nossa independência, a nossa individualidade. Na nossa vida, nós temos que produzir a nossa própria luz sem ficarmos utilizando da luz de uma outra pessoa, porque a caminhada é individual
E nem sempre a outra pessoa vai estar conosco na jornada, nos iluminando o caminho e nos iluminando também a nossa jornada. É sempre importante nós buscarmos cada vez mais a nossa própria iluminação, porque a jornada é individual. As outras pessoas vão aparecer na nossa jornada para nos ajudar, mas a caminhada cabe a cada um de nós. As percepções que nós vamos ter da vida cabe a cada um de nós, de acordo com as experiências, com os conhecimentos e com os aprendizados que nós viemos tendo ao longo da vida. Eu falei também que no começo dessas trilhas, dessas jornadas, eu não tinha nenhuma experiência, nem de fazer trilha, muito menos em cavernas. E assim eu me sentia muito inseguro em tudo que fazia. Por exemplo, da primeira vez que eu fui fazer uma trilha, eu carreguei muito peso desnecessário na mochila e acabei ficando com os joelhos doloridos de tanto peso que eu carreguei na mochila. E olha que os guias tinham salientado o que nós deveríamos levar e o que nós não deveríamos levar. Eu, por minha conta, decidi levar mais coisas do que o necessário. E assim a minha mochila ficou muito pesada, forçando assim os meus joelhos. Então isso acontece na nossa vida quando não seguimos as orientações das pessoas que já percorreram o caminho e já superaram as dificuldades. Então, à medida em que eu fui repetindo a experiência em fazer trilhas dentro de cavernas, eu fui compreendendo melhor o mecanismo, mesmo que fossem em cavernas diferentes. O meu nível de insegurança foi diminuindo a cada repetição, e cada caverna trazia uma experiência e uma vivência diferente da outra. Assim fui adquirindo mais confiança, o que fez com que eu me fortalecesse com o tempo, com a repetição das experiências, o que permitiu também eu ter a oportunidade de conquistar desafios cada vez maiores, desafios nessas trilhas, nessas cavernas, porque existiam graus de dificuldades. E esses graus de dificuldades eram dosados pelos guias de acordo com o conhecimento que cada um tinha, de acordo com a experiência que cada um tinha adquirido. Então, a cada trilha que eu realizava, eles percebiam que eu ganhava mais o meu nível de confiança e também de responsabilidade. Não apenas comigo mesmo, mas também com relação ao grupo, com relação aos guias. Qualquer coisa que acontecesse de errado comigo afetaria o andamento da caminhada. Não apenas da minha caminhada, mas também da caminhada dos demais integrantes do grupo. E na nossa vida ocorre o mesmo. Quando não seguimos as orientações corretas, nós afetamos a vida das demais pessoas que convivem conosco, além de afetar a nossa própria vida. E assim, com essas trilhas, eu fui tendo uma visão mais coletiva do que uma visão mais individual, mais individualista. E também na nossa vida, conforme nós vamos nos fortalecendo e crescendo interiormente através da repetição de experiências, Deus e o universo vão nos proporcionando oportunidades de conquistarmos desafios cada vez maiores, cada vez superiores. E quanto mais elevados são os nossos níveis de consciência, mais nós assimilamos os aprendizados com as nossas experiências. E esses aprendizados servem como base para nós continuarmos crescendo à medida em que nós vamos fortalecendo essas bases. E a repetição de experiências são importantes para que nós possamos assimilar melhor a lição, porque o aprendizado ele vem com a repetição. Quanto mais repetimos, mais conseguimos identificar o que nós podemos otimizar naquela repetição, o que nós podemos melhorar naquele processo, nos tornando mais competentes naquilo. E assim a nossa bagagem de ferramentas vai aumentando,
para podermos utilizar e superar os nossos sofrimentos emocionais com cada vez mais sabedoria.